quer seja ela principalmente em oração por alguém, querido, a colheita vai chegar. O que você e eu não podemos é desistir, é achar que não vai dar em nada, porque muitas vezes o tempo, na verdade, não é o nosso, é o tempo de Deus. Só que a gente sempre acha que está demorando, ou que Deus não está fazendo nada. Então, também por isso, entra na minha mensagem esse aspecto. O tema da minha mensagem hoje é dependência total de Deus. Fala comigo, para você assim: eu devo aprender a depender de verdade e totalmente de Deus. Muitas vezes falamos isto, mas é de um nível muito raso ainda. Porém, a nossa confiança em Deus, a nossa dependência de Deus, ela precisa ser provada. A nossa fé precisa ser provada. E não tem como a nossa dependência de Deus não ser esticada se nós não passarmos por aflições, por problemas, por dificuldades, que você há de reconhecer que você não pode fazer nada senão Deus. Então, vamos abrir a nossa Bíblia. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Salmo 142, é um salmo do rei Davi. Salmo 142, eu vou ler na versão NVT. Isto, NVT. Clamo em alta voz ao Senhor. Olha como ele começa. Clamo em alta voz ao Senhor. Suplico pela misericórdia do Senhor. Derramo diante dele minhas queixas e lhe apresento minhas angústias. Quando estou abatido, somente tu sabes o caminho que devo seguir. Aonde quer que eu vá, prepararam armadilhas contra mim. Procuro alguém que venha me ajudar, mas ninguém sequer lembra que eu existo. Não tenho onde me abrigar. Ninguém se importa com o que acontece comigo. Então clamo a ti, Senhor, e digo: tu és meu refúgio, és tudo que desejo na vida. Ouve meu clamor, pois estou muito fraco. Livra-me dos que me perseguem, pois são fortes demais para mim. Tira-me da prisão, para que eu te dê graças. Os justos se juntarão ao meu redor, pois tu és bom para mim. Amém? O rei Davi, é interessante que ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus. E quando nós lemos a história de Davi, nós de fato vemos que, com toda razão, Deus o tem assim, Deus o chama dessa forma. O primeiro ponto que eu quero abordar dentro desse salmo é: tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. Vamos lembrar quando Deus mandou Samuel ir à casa de Jessé para ungir o futuro rei de Israel? Então Jessé chamou seus filhos mais velhos, todos estavam ali na casa, na mesa, e aí então Jessé pensava que fosse um deles. E Samuel também achava que fosse um deles. E Deus dizia: não é esse, não é esse, não é esse. Até que Samuel perguntou: são todos os seus filhos? E Jessé então respondeu: tem um, ele está cuidando das ovelhas, mande-o chamar. E aí então vem aquele garoto, Davi. E é ele
que foi ungido? Ele tinha cerca dos seus 17 anos, talvez. Foi a primeira unção que Davi recebeu. Mas, quem conhece a história sabe, ele não assumiu o trono de Israel, do reino de Israel, assim que foi ungido por Samuel. Muita água passou debaixo da ponte, até que ele subisse ao trono. Nós sabemos que ele sofreu demais, sofreu perseguições. E, na verdade, aí deixa eu só dar um panorama aqui. Então, a primeira unção que ele recebeu foi ali, na casa do seu pai, quando menino ainda. A segunda unção se deu após a morte de Saul. Davi foi ungido sobre a tribo de Judá. E a terceira unção, então, foi como rei de todo Israel. Esse tempo todo, até que ele subisse ao trono para reinar, levou aproximadamente 15 anos. Então, você pode se colocar no lugar de Davi, como ser humano? Senhor, eu não estou entendendo nada. Lá atrás o Senhor me ungiu. Quando que eu, de fato, serei rei? Quando eu, de fato, me sentarei ao trono para reinar sobre Israel? E muito pelo contrário, ainda que ungido, Davi sofreu durante muito tempo perseguições. Meu Deus! E esse salmo trata de uma das perseguições que ele estava sofrendo. E uma coisa que a gente aprende com isto, que quando Deus nos chama para algo, a gente fica muito animado. E na nossa mente a gente já imagina, porque eu vou fazer isto, isso, aquilo, porque Deus me chamou para tal coisa. Só que, às vezes, não é para que você faça isso logo, de imediato, quando você é chamado. Tem um tempo de preparo. Deus, em primeiro lugar, Ele te chama para estar com Ele. Isso me faz lembrar quando Jesus escolheu os seus discípulos. Um dos textos do Evangelho relata que Jesus os chamou primeiro para estarem com Ele, depois enviá-los para pregar. Então, primeiro, Deus quer, Jesus nos chama para estar com Ele primeiro. Porque Ele precisa trabalhar em nós, nos preparar para este algo grande que Ele quer fazer através da sua vida e da minha vida. E nem sempre nós entendemos o processo. Porque não é fácil passar pelo processo. Então, uma coisa que é importante, que nesse tempo, Deus, uma coisa que eu aprendo aqui, embora nós ficamos afoitos em fazer, o mais importante não é o que você faz para Deus. Você sabia disso? O mais importante é o que você se torna para Deus. Fazer coisas para Deus, muitos podem fazer. Mas se tornar o que Deus planejou para que eu e você sejamos, é o Senhor que opera, é o Senhor que faz. Então, Ele trabalha no nosso caráter, Ele nos quebranta, Ele nos leva para a casa do oleiro. O vaso não está bom, Ele quebra de novo, para fazer um novo vaso.
E a gente fala, não, tá bom, Senhor, tá bom, tá bom. E o Senhor fala, não, não tá bom como eu quero ainda. Vamos amassar o barro mais um pouco. Até que Ele faça um vaso do jeito que Ele planejou. E nós precisamos aprender isto. Então, diga bem alto, o mais importante não é o que eu faço para Deus, mas é o que Ele me torna. Né? Então, o processo de transformação, primeiro começa no nosso interior, para que depois reflita no exterior. Porque aquilo que Deus trabalha em mim, aqui dentro de mim, é que depois vai refletir exteriormente. Então, nós precisamos compreender isto. E leva tempo. Nós precisamos ser pacientes. Pacientes conosco mesmo. E também pacientes com os nossos irmãos. Porque às vezes nós não temos paciência. Mas aquele irmãozinho, fulano de tal. Deixa Deus trabalhar na vida dele. E seja usado por Deus para abençoá-lo. Não é? Então, depender de Deus tem a ver com a nossa entrega de direitos. Nós somos muito cheios de argumentos para reclamar os nossos direitos. Mas quando Deus vai, nos matricula na escola da dependência dEle, a gente vai ver que nós não temos direito algum. É Ele que tem todo o direito sobre todas as coisas. Aí eu entendo que a justiça dele é muito melhor do que a minha. Então, quando acontece alguma coisa na minha vida que eu quero fazer justiça com a minha própria mão, não vai dar certo. Mas se eu entendo, deixa eu entregar para Deus. De verdade, está aqui, Senhor. Cuida da minha causa. Deixa Deus fazer justiça. A justiça dele é de verdade. É completa. É justa. A nossa não é. E quando nós queremos fazer justiça, antecipando a Deus, nós corremos o risco de entrar por caminhos errados. Espere em Deus, entrega para Deus, confia no tempo de Deus, Ele manifestará a tua justiça, deixe Deus ser Deus na sua vida. Foi o que Davi teve que aprender. E ele aprendeu a duras penas, né? Saul era rei de Israel quando conheceu Davi, vencendo Golias. Aí ele se interessou, quem é aquele garoto? Né? E aí ele quis, inclusive, colocar a armadura dele, né, para enfrentar Golias. Mas, enfim, Davi se torna um grande guerreiro, um excelente guerreiro. Ele se tornou melhor do que Saul. E quando cantaram que Davi vencia dezenas de milhares, Saul ficou com inveja. O seu coração se encheu de ódio. E aí começa então a perseguição. Ele começou a perseguir Davi. Agora, o que nós devemos fazer? O que esse salmo nos ensina a fazer num contexto de conflito? Davi, ele não esconde os seus sentimentos diante de Deus. Davi estava numa caverna, num lugar solitário. Ele estava escondido, porque tinha homens perseguindo para matá-lo, amando de Saul. Então ele estava em completo desespero, se sentindo completamente abandonado. Quando ele pensava que ele pudesse procurar por alguém, ele falou assim: Senhor, ninguém se importa comigo.
todos me abandonaram. Eu estou fraco. Tenha misericórdia de mim. Me ajude. Então, Davi, esse salmo, ele nos ensina naquele momento de completa solidão, escondido numa caverna, nos ensina a sermos completamente honestos nas nossas orações com Deus. Porque às vezes não somos honestos. Nós muitas vezes falamos palavras para Deus, achando assim, o Deus vai se agradar de tais palavras que eu disser a Ele. Isso é um engano. Deus, Ele vê o nosso coração. Eu me lembro do Washington contando uma vez, ele já contou aqui, uma vez que ele tinha tido uma experiência de frustração, na tentativa de ajudar alguém. E aí ele estava orando, depois desse episódio. Aí ele estava louvando a Deus, ele estava agradecendo. Daqui a pouco ele falou, Senhor, não é nada disso. Eu não acho que o Senhor foi fiel. Eu não acho que o Senhor esteve presente. Eu não acho nada disso do que eu estou falando. Foi mais ou menos isso, não foi? Aí, o que foi, gente? Naquele momento, ele tinha que ser absolutamente honesto. Ele precisava falar para Deus o que realmente ele estava sentindo. Muitas vezes você sente raiva, ódio, e você não tem coragem de falar para Deus. Não tem. Às vezes você sente o sentimento mais horrível, inveja. Você não tem coragem nem de falar para você mesmo que sentiu inveja. Mas Davi não escondeu nada da aflição que estava no seu coração. Ele estava em desespero. E ele foi honesto em falar. Então ele grita, ele clama, com todo fervor, por socorro. Por socorro. Uma coisa que nós precisamos, e o próprio Davi fala num outro salmo, que Deus não rejeita um coração contrito. Você está quebrantado? Está em grande aflição, se sentindo fraco? Deus nunca vai rejeitar. Você não precisa ser o super-homem e nem Mulher Maravilha. Como você tem estado diante de Deus? Sobre os seus sentimentos, sobre as suas dores, as suas questões. Você tem sido sincero, sincera para com o Senhor? Interessante que quando Jesus falou sobre oração, que Ele ensinou que nós deveríamos entrar no nosso quarto, fechar a porta, e ali, em segredo, em secreto, com o nosso Pai, orar. Por quê? Porque quando você está em secreto com Deus, você é honesto. Não tem outra saída para você. Em ser honesto, honesta nas suas palavras, nos seus sentimentos, no seu clamor. Eu estou conversando semanalmente com uma jovem, e eu estou treinando ela em oração. Então, sempre que a gente conversa, eu falo para ela, você pode orar? Ai, pastora! E eu, vamos orar. Você ora. Ai, pastora! Aí eu tenho dito para ela, querida, você não precisa se preocupar com as palavras.
nesse momento que nós estivemos juntas, o que você gostaria de falar para Deus? É sobre isso que você vai falar. Você quer agradecer? O que você quer? O que você aprendeu? Você quer agradecer o que você aprendeu? Você sabia que a gente estimula? Eu sempre faço isso. Quando eu evangelizo alguém, que alguém ora recebendo a Jesus, no final eu falo assim: você gostaria de agradecer a Deus o que Ele fez por você, por Jesus ter entrado no seu coração hoje? E muitas pessoas oram. Muitas pessoas fazem uma oração simples, dizendo assim: Jesus, muito obrigado, porque hoje o Senhor entrou na minha vida para ser meu Salvador. Amém. Simples assim. Aí é engraçado que tem pessoas que fazem uma oração até mais longa. Obrigado, porque o Senhor colocou a Ana Maria para falar comigo. E eu hoje abri meu coração para o Senhor. Então, oração não é o que o meu irmão ou alguém que está do meu lado quer ouvir, ou o que Deus quer ouvir, mas é o que está no coração. Davi grita pedindo socorro de Deus numa caverna, num lugar solitário. Derrama as suas queixas, se sente fraco, abandonado. Além de fugir dos seus perseguidores, ele precisava cuidar por onde pisar. Porque ele falou assim: pois colocaram armadilhas diante de mim. E ele fala assim: só o Senhor sabe o caminho que eu devo seguir. Olha que luta, que aflição. Ele precisava ver por onde ele andava. Então ele tinha que depender de Deus. Muitas vezes nós estamos em situações assim. Às vezes nós estamos numa situação que nós não sabemos: Senhor, qual é a direção? Qual é o caminho que eu vou tomar? Eu não sei para onde ir e que passos dar. Então dependa do Senhor. Espere o guiar do Senhor. Ele vai mostrar, porque Davi fala: só tu conheces o caminho que eu devo tomar. Então não seja precipitado. Nesses momentos de grande aflição, que a nossa mente está tomada de ansiedade, de preocupação, nosso coração aflito, muitas vezes entristecido, nós precisamos tomar cuidado, para não sermos precipitados, ou darmos um passo errado. Deixe Deus tomar você pela mão e te guiar. Deixe Deus te guiar. Ele é poderoso para te sustentar em tempos de aflição e guardar os seus passos. Amém, queridos? Eu não sei quais são as questões que você tem colocado diante do Pai. Que decisões importantes você precisa tomar? Que você se sente muitas vezes aprisionado e não sabe o que fazer. Uma coisa que você não pode se esquecer: sempre que você se sentir sozinho, você não está sozinho. O Senhor está contigo. Lembra quando Elias estava fugindo de Jezabel, que foi se esconder numa caverna? Ele foi surpreendido por quem? Por Deus. Elias, o que você está fazendo aqui na caverna? Deus está na caverna. Talvez numa caverna onde você esteja. Num impasse, numa prisão de alguma situação.
tomado de dúvidas, sem saber qual rumo tomar, Deus está com você. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Mesmo que você se sinta. Porque os nossos sentimentos, eles mentem. Eles mentem. E a terceira coisa que eu quero falar é: confie em Deus como seu refúgio. Davi reconhece que o único que poderia ajudá-lo era o Senhor. Ele cria na suficiência de Deus. Diga comigo: Deus é suficiente. Independente dos meus sentimentos. Porque às vezes nós olhamos para a situação e a gente fala: nada acontece, ninguém me ajuda, eu não consigo dar um passo, eu não consigo resolver. Mas a dependência de Deus deve ser então total, na suficiência dele. E Davi então declara: tu és meu refúgio, é tudo que eu desejo na vida. Ouve o meu clamor, pois estou muito fraco, livra-me dos que me perseguem, pois são fortes demais para mim. Mas como diz a palavra, e como nós sabemos depois, tudo que aconteceu com Davi, Deus não permite nada que você e eu não possamos suportar. Amém? Deus é a sua suficiência. Deus é a nossa suficiência. Os momentos de aflição, eles são dolorosos. Mas é nesse momento que Deus trabalha a nossa dependência. Então, um conselho que eu dou para mim e para você: não desperdice essas fases da vida. Nunca se esqueça das grandes aflições pelas quais você já passou. Mas nunca se esqueça também do que Deus fez na tua vida. Quantos livramentos, quantas direções, quantas manifestações da glória de Deus na tua vida. Não desperdice essas fases da vida. E uma das coisas que Davi declara no Salmo 138, é: o que a mim me concerne, Deus levará a bom termo. A outra tradução diz: o Senhor cumprirá o propósito para comigo. Se Ele nos criou com um propósito, e os planos dEle não podem ser frustrados, Ele cumprirá. Confia. Não desperdice as fases difíceis pelas quais passamos. Davi encerra a sua oração com esperança. Se você for observar todos os salmos de aflições, de angústia de Davi, ele sempre termina com palavras de louvor a Deus, com palavras de esperança. Lembra do Salmo 42, que é muito conhecido? Quando ele fala assim: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Muitas vezes a nossa alma fica assim, abatida, entristecida. Mas diga você mesmo para a sua alma: por que estás abatida? Aquieta-te em Deus, pois ainda você o louvará. Declare isso nos momentos mais difíceis. Declare isso nos momentos em que você estiver até mesmo chorando de grandes aflições.
não se estribe, não se apoie nos seus sentimentos. Nós não somos guiados, a palavra de Deus nos ensina que nós somos guiados pela fé e não por sentimentos, porque os nossos sentimentos variam. E Deus quer nos fazer filhos e filhas maduros, inabaláveis, com uma fé inabalável. As aflições fazem parte, são ferramentas nas mãos do Senhor. Dê graças pela fé, pelas aflições. Gente, tem pessoas que estão preocupadas, e isso é muito natural, com causas na justiça que não se resolvem. Ou quando começam a mexer nas papeladas para julgar a causa, aí vem aquele temor: será que vão fazer a justiça? As pessoas que estão enfermas há muito tempo. Ele então encerra a sua oração com esperança. Ele confia que o Senhor o libertará e o restaurará. O que não podemos perder de vista é o propósito de Deus em nossa vida. Diante das pressões da vida, quando elas nos afligem, nós precisamos trazer à nossa mente o propósito que nós temos na vida com Deus. E esse propósito certamente irá se cumprir. Deus nunca o deixará ao léu. Deus não te chamou e depois se esqueceu de você. Isso não existe para Deus. Quantas histórias você conhece e que você pode trazer à sua mente para lhe dar esperança? Quanta palavra você conhece que pode você buscar à sua mente para que te dê esperança? Como o profeta declarou: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Quem é que pode? Senão o nosso Deus. Então seja forte, forte no Senhor. Seja forte não em você. Você é fraco, você é frágil. Seja forte em Deus. Se apoie nele, se estribe nele. É nele, tudo nele. Porque é Ele que te dá força para passar pelas angústias e aflições. E lá na frente, você vai provar da restauração completa, da manifestação da glória de Deus. Nunca perca de vista que a sua vida está na palma das mãos do Senhor. Jesus declarou ali no texto de João, creio que no capítulo 10, das mãos do Pai, ninguém pode te arrebatar. Nós estamos seguros nas mãos do Pai. Nunca perca de vista isto. Se você está entregue a Ele, Ele cumprirá. O segredo da vitória de Davi diante das inúmeras lutas que enfrentou é que ele conhecia Deus, o seu poder, sua graça e misericórdia. Quando menino, ainda cuidando das ovelhas,
de seu pai, ele conheceu a Deus. Ele enfrentou feras para livrar as ovelhas. Depois ele pôde enfrentar Golias. Se tornou um músico, compositor, e em muitos e muitos momentos, ele louvava ao Senhor pelos seus feitos na sua vida. E eu quero encorajar você. Você tem uma história com Deus. Você mesmo pode escrever os seus salmos. Os seus salmos de louvor a Deus, pelos feitos de Deus na sua vida. Se eu perguntar para você se você tem condições de fazer uma lista dos feitos de Deus na sua vida, você acha que você teria condições? Você teria, Josi? Acredito que seria infindável. Sobre respostas de orações, o socorro de Deus em outros momentos de aflição. Livramentos, quantos livramentos? E aqueles que você nem tomou conhecimento? Quantos livramentos Deus e que nós não vimos? Lá no Salmo 103, Davi diz a si mesmo: bendize, ó minha alma, ao Senhor. E não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Nenhum só. Tenha um coração grato. Tem pessoas que passam por grandes aflições e ficam amarguradas, inclusive com Deus. Davi não. Ele se tornou ainda mais adorador. E ele ainda disse para si mesmo: não te esqueças de nenhum dos benefícios do Senhor. Nenhum só. Tem um hino antigo, como diz o Washington, antigo. Eu acho, não sei, quem sabe Simone, Andréa vão se lembrar. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, diz Deus de uma vez, e há de ver surpreso quanto Deus já fez. Gente, é um hino. É interessante que uma das estrofes diz assim: se na vida as ondas agitadas são, se com desalento julgas tudo em vão, quanto as muitas bênçãos, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. É um hino da harpa cristã. Dona Zilda, com certeza já cantou muito. Harpa cristã, cantor cristão. E eu me lembro, às vezes, com a minha irmã, em casa mesmo. A gente cantava na igreja, mas às vezes a gente pegava lá o inário, e aí a gente começava escolhendo. Vamos cantar esse hino, vamos cantar esse hino. Gente, nós temos muitas bênçãos para contar. Em momentos de aflição, a nossa tendência é ficar aprisionados por elas. Mas se você gastar um tempo para trazer recordações daquilo que Deus já fez, isso vai te fortalecer. Isso vai te erguer. Isso vai levantar a tua cabeça. Isso vai te ajudar a escolher, a decidir: não, eu vou continuar confiando. Davi precisou esperar aproximadamente 15 anos para se tornar o rei de Israel. Aí ele governou por 40 anos, cometeu muitos erros,
Nós sabemos, conhecemos a história, porém, era um homem arrependido. Se arrependeu dos seus pecados. E ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Lembrando, não importa o que você faz, importa o que você se torna. O que você se torna. Nesse período de oração e jejum, Deus ouviu, tem ouvido cada uma das nossas orações que temos feito. Você vai se esquecer das orações que você fez. Muitas delas você vai se esquecer. Mas duvido que Deus se esqueça. Ele não vai. Ele não vai. Temos orado por libertação de pessoas, temos orado pelo avivamento da igreja. Que Deus nos tire de toda e qualquer amarra que nos impede de avançar. Temos orado por pedidos pessoais, por cura. Temos clamado a Deus. Vamos ficar de pé.